Sejam muito bem-vindos ao webinar de bem-estar da Holland Health. Estamos muito felizes por contar com a vossa presença. Na Holland Health, não nos limitamos a fornecer cobertura de saúde. Estamos profundamente empenhados em capacitar os nossos membros com conhecimento e ferramentas necessárias para assumirem o controle da sua saúde e bem-estar. É por isso que esses webinars são tão importantes para nós, pois não são só uma oportunidade de partilha de conhecimento, como também nos permitem demonstrar o nosso compromisso em sermos líderes de pensamento na área de saúde e bem-estar. Temos o prazer de apresentar o nosso orador convidado, o urologista Dr. Amâncio Oliveira, que traz consigo uma vasta experiência e conhecimentos e que hoje irá abordar vários aspectos relacionados à saúde masculina e irá partilhar ferramentas práticas para melhorar o seu bem-estar. Temos a certeza que sairão deste webinar com informações valiosas e aplicáveis no dia a dia. Sem mais demoras, vamos começar. Doutora Amâncio, o palco é seu. Obrigada. Bom dia, obrigado. Então é sempre um prazer vir cá falar de saúde masculina, que é um tema pouco falado, tá bem? Então hoje vamos falar da saúde masculina, se importa ou não, quais são os passos para uma vida saudável e forte. Então obrigado a todos. Vamos começar. Temos que quebrar o silêncio. O homem é aquele que não gosta de ir ao hospital, não gosta de falar dos seus problemas. Então a ideia desta palestra é fazer com que o homem quebre o silêncio, mudar a percepção e criar um ambiente onde os homens possam se sentir à vontade para falar da sua saúde. Tá bem? Alguns fatos interessantes sobre a saúde masculina. É conhecido no mundo todo que o homem vive menos de 7 anos que a mulher. As estatísticas assim o dizem. Moram frequentemente em idades mais jovens do que as mulheres. As mulheres têm estado a viver muito mais tempo e sabemos que os homens também têm os empregos mais perigosos. Trabalham nas minas e outros empregos que podem criar mortes no homem. As taxas de suicídio têm estado a aumentar nos homens, cada vez mais homens a suicidarem-se por vários motivos em relação às mulheres, e as doenças crónicas também são muito prevalentes nos homens. E sabemos que os homens poucas vezes procuram os médicos. As mulheres têm mais tendência de ir aos hospitais que os próprios homens. Por que é que os homens evitam ir aos médicos? Alguns é mesmo uma questão de machismo, porque acham-se fortes e não há necessidade de ir ao médico. Se for ao médico, pode mostrar uma certa fraqueza, não quer dar a entender que está doente, nem à família, nem aos amigos. Outros têm medo do diagnóstico, porque se for ao médico pode ser descoberto alguma doença, e aí ganha-se medo pelo diagnóstico. Alguns falta de tempo, e outras preocupações com privacidade e constrangimento. Começam a achar que se for ao médico e depois o médico vai começar a falar por aí o que é que tem, isto e aquilo. E por vezes são barreiras mesmo culturais. Mas mais do que isto, barreiras culturais também tem a ver com as políticas de saúde. Durante muitos anos, a Organização Mundial de Saúde, que dita as políticas de saúde dos países, deu sempre importância à saúde da mulher e da criança. Lá na Declaração de Alma-Ata sobre cuidados primários de saúde, eles declararam a mulher e a criança como uma população vulnerável e começaram a criar os serviços focados nessa população. O homem foi esquecido e não foram criadas condições para os homens terem um espaço nos hospitais para falar da saúde masculina. E agora, nos últimos anos, desde 2003, esta questão do homem começou a chamar muita atenção. Aí veio aquele movimento do Novembro Azul e tantos outros que andam aí. Eles já perceberam que é preciso dar atenção à saúde masculina e começaram a mudar um pouco as políticas de saúde dos países. Então, devido às próprias políticas que a OMS ditava na altura, dava muito enfoque à mulher e à criança e o homem não tinha espaço para encontrar um lugar no hospital e falar dos seus problemas. Consequências de não procurar ajuda. Então, muitas vezes, quando não vamos ao hospital, o que acontece? Se tiver alguma doença, vamos descobrir muito tarde e ao descobrir tarde, e muitas vezes não temos nada a fazer
se não cuidados paliativos, e também podemos ter um agravamento das condições e tornar a doença não tratável. Tem impacto na família, porque se ela fica doente, depois não vai trabalhar, não traz rendimentos na família e, e diminui a qualidade de vida do próprio homem. Quais são os fatores que influenciam a saúde masculina? Vários fatores, desde a idade. Cada vez que nós envelhecemos, algumas doenças começam a aparecer. O cancro da próstata é conhecido nas idades mais avançadas, aí acima de 50 anos. Fatores genéticos, algumas pessoas já nascem com fatores genéticos com predisposição a algumas doenças, como diabetes. O próprio cancro da próstata também tem uma influência de fatores genéticos. Se nós não nos cuidarmos, aí vamos ter obesidade. A obesidade é uma doença e a população está cada vez mais obesa, com melhoria das condições de vida, alimentação, começamos a ficar cada vez mais obesos. Algumas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, são as mais famosas. O tabagismo, quem fuma sabe que está a provocar um fator de risco para o cancro de pulmão. E o consumo do álcool, para além de trazer doenças, também pode trazer acidentes e provoca mortes. E muitas vezes aqui está envolvida a população mais jovem, muitos jovens já morrem em acidentes por causa do consumo de álcool, consumo de drogas, o próprio estilo de vida sedentário. Estamos sempre nos escritórios sentadinhos a trabalhar. Quando chegamos a casa, vamos para o sofá, ver a televisão. Então, esta vida de sedentarismo também é um fator de risco para a saúde masculina. E depois temos patologias do sistema nervoso, como ansiedade, depressão. O homem também pode ter doenças, ansiedade, a depressão. E as doenças que afetam os homens, temos vários tipos de doenças cardiovasculares, são as que mais matam os homens, mais do que o próprio cancro da próstata. O homem morre muitas vezes por problemas cardíacos. Fatores de risco, temos a hipertensão. Aqueles cuja família tem histórico de hipertensão, provavelmente venham também a ter esta doença, e cada vez mais pessoas mais novas com hipertensão. E isto antigamente era uma doença dos mais velhos, mas tem aparecido os jovens, 30 e tal anos, com hipertensão. E quem não faz exercício físico corre risco de ter colesterol alto, dislipidemia. Então, esse colesterol também vai provocar problemas cardíacos, porque entope os vasos sanguíneos, pode apanhar um infarto cardíaco, um acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Também o próprio stress, o sedentarismo, o tabagismo são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Como podemos prevenir? Através da atividade física regular. E não precisa ser todos os dias. 30 minutos por dia, 3 vezes por semana é suficiente para prevenir estas doenças. E dar uma caminhada de 30 minutos, 3 vezes por semana é suficiente para eliminar os fatores de risco. A dieta equilibrada, temos que comer saudável, evitar gorduras saturadas, carnes vermelhas. Sabemos que tem muita gordura, tem muito ácido úrico, tá bem? Então, o camarão tem muito ácido úrico, então preferir sempre peixe, carnes brancas, frango e carne de porco, tá bem? São mais saudáveis. E fazer consultas médicas anuais. Chega a uma certa idade, é sempre bom consultar o médico e medir o colesterol, medir a tensão arterial, para não correr risco de ser descoberto muito tarde. E quais são os impactos no homem? Principal causa de mortalidade, como eu disse, as doenças cardiovasculares são as que mais matam o homem. Então, é um problema sério em todo o mundo. Os homens morrem muito de problemas cardíacos. Principal cânceres também é um problema de saúde pública. E o cancro mais famoso do homem é o cancro da próstata. É o segundo cancro mais frequente no homem. Só perde pelo cancro do pulmão. Mas é o primeiro cancro que mais mata os homens. Em termos de mortalidade oncológica, o cancro da próstata está em primeiro lugar. Em termos de frequência do cancro, o cancro do pulmão é mais frequente e a seguir é o cancro da próstata. Depois existem outros cancros que têm aparecido nos últimos anos, o cancro dos intestinos, ou chamamos cancro coloretal, que é também importante, uma doença bastante importante, precisa fazer rastreio praticamente anual, fazer uma colonoscopia, espreitar lá os intestinos, ver se não há algum problema. Temos cancro do testículo, um cancro muito agressivo, que afeta jovens dos 20 aos 35 anos. É bastante agressivo este cancro
e quando é descoberto, muitas vezes não temos muito a fazer, e o doente acaba perdendo a vida. Perde uma vida muito nova, porque o cancro é extremamente agressivo. Então é preciso ter hábito de palpar os testículos, ver se tem alguma anormalidade, algum nódulo, algum caroço lá, e se tiver isso, vem para o médico. Não está aqui escrito outro cancro, o cancro do pênis, que é também muito frequente no nosso país e afeta bastante os homens, que é devido a uma doença de transmissão sexual por vírus da HPV. Também é o mesmo vírus que provoca o cancro do colo de útero na mulher e no homem costuma provocar o cancro do pênis. Esta doença aqui, os homens não gostam muito porque o tratamento é a amputação do pênis, é tirar o pênis completamente. Muitas vezes temos problemas aqui com os homens, eles fogem do tratamento desta doença. Então, o cancro do pênis não tá aqui relatado, mas é muito importante e está a ser frequente aqui no nosso país. Em termos de doenças de próstata, a próstata é o órgão mais famoso dos homens, porque diferencia das mulheres. As mulheres não têm próstata, então sempre estamos a falar à volta da próstata. O cancro da próstata, como já havia dito, é o segundo cancro mais frequente nos homens e é a principal causa de morte oncológica. E ele é curável quando descoberto cedo. Então, quando descoberto tarde, infelizmente não temos como curá-lo, aí fazemos apenas tratamento paliativo para prolongar a vida do paciente. Torna-se uma doença crônica. Nesses doentes que já vêm muito avançado, o cancro torna-se uma doença crônica. Enquanto que for descoberto cedo, nós oferecemos cirurgia ou radioterapia curativa e fica livre do cancro e pode levar a sua vida à vontade. E a seguir temos uma outra patologia da próstata, que é a hiperplasia benigna da próstata. A próstata é este órgão que fica por baixo da bexiga e ele cresce ao longo da nossa vida. Todos os homens acontece isso. O rapazinho de 5 anos de idade vai ter um tamanho de próstata, aos 20 outro tamanho, aos 40, assim sucessivamente. E ele, ao crescer, começa a fechar o caminho da urina. Como vemos aqui nestas duas imagens abaixo, aqui a imagem à esquerda, uma próstata normal, e a imagem à direita, uma próstata que cresceu o suficiente e começa a comprimir aqui o canal da uretra. E essa compressão dificulta a saída da urina quando a bexiga está cheia. E aí o homem começa a acordar várias vezes à noite para urinar, então tá no serviço, numa reunião de 1 hora de tempo, vai à casa de banho várias vezes e não consegue mais segurar a urina, que a bexiga não esvazia completo, esvazia um bocadinho e sobra urina lá. Então isso chama-se hiperplasia benigna de próstata, não é cancro, é outra patologia, mas às vezes há coincidência das duas doenças. Quem tem azar pode ter as duas doenças, hiperplasia benigna da próstata e o próprio cancro. Esta hiperplasia benigna da próstata é a doença que mais incomoda os homens. A qualidade de vida do homem torna-se péssima. Porque imagina passar uma noite a ir à casa de banho de 15 em 15 minutos, então, quando amanhece, está cheio de sono, chega ao serviço, não tem rendimento nenhum, porque vai ficar a dormir na mesa da secretária de serviço. Então, é uma doença que incomoda bastante os homens, mais do que o próprio cancro, a hiperplasia benigna da próstata. E depois, os homens mais novos têm outro problema de próstata que nós chamamos prostatite, é uma inflamação da próstata, também bastante incomodativa aí nas idades mais novas, entre os 20 aos 40 anos, e dá muita dor pélvica. O principal sintoma aqui é dor. São doentes que não saem da consulta do urologista, estão lá praticamente todas as semanas, queixam-se de muita dor, muito difícil de tratar, mas depois lá para frente, depois dos 40 anos, esta prostatite costuma passar, tá bem? Depois temos problemas sexuais, também não podemos deixar para trás, são problemas masculinos. Os homens têm vergonha de falar disto, mas muitas vezes trata-se de uma doença. A disfunção erétil é sabido que metade dos homens acima dos 40 anos experimentam disfunção erétil ao longo da sua vida. Então, é muita gente com disfunção erétil, metade dos homens do mundo vão experimentar este problema. É preciso procurar um médico para procurar ajuda, saber qual é a causa dessa disfunção erétil. Muitas vezes nos doentes mais novos é por causa do stress, causas psicogénicas, e os doentes mais velhos com doenças crônicas, como diabetes. Nós já conhecemos a diabetes muito bem, ela provoca sérios problemas na ereção. E como a diabetes não tem cura, a ereção também torna-se incurável. Então, temos medicamentos que a gente vai dando, vai gerindo,
para melhorar a qualidade de vida do paciente. Ejaculação precoce. Outro problema que os homens não conseguem falar. Ejaculação precoce são aqueles homens que não conseguem ter uma relação sexual satisfatória. Ejaculam muito cedo, mesmo com uma questão de segundos, às vezes ainda nem seja penetração, já vai ejaculando. E isto frustra tanto ao homem, tanto ao parceiro. E por medo da ejaculação precoce, o que acontece? Começa a ter medo de fazer relações sexuais, medo de se envolver com alguém, torna-se um ciclo vicioso aí. Ele tem ejaculação precoce, depois vai ficar com medo de ter relações, começa-se a isolar, e não arranja de namorada, não casa, porque tem medo da ejaculação precoce. E depois vai ter medo de ser falado por aí, olha, ele tem ejaculação precoce, mas isto é uma doença muitas vezes ligada à ansiedade. Ejaculação precoce igual à ansiedade. E tratar a ansiedade costuma resolver a ejaculação precoce. Por isso é que nós tratamos com ansiolíticos. Estes pacientes nós damos ansiolíticos, eles tornam-se mais calmos, mais tranquilos e levam uma vida sexual tranquila. Infertilidade masculina, muito frequente nos jovens e tem aparecido muita gente com este problema. Nós sabemos que a questão de fazer filhos, metade, 50% é da responsabilidade da mulher, 50% é responsabilidade do homem. Então, quando a mulher vai a uma consulta de ginecologia porque não consegue ter filhos, o ginecologista já convoca o esposo para fazer exames. Metade da responsabilidade está no homem. E temos muita infertilidade masculina, muitos jovens não conseguem ter filhos, e é comum pensarmos que o problema está do lado da mulher, mas muitas vezes também está do lado do homem. Precisa procurar um médico, fazer exames e arranjar solução aqui para podermos ter filhos. Outra questão, a questão da testosterona. Testosterona é o hormônio masculino e é a coisa que nos diferencia entre homem e mulher. O homem tem testosterona e a mulher muito pouco. Então, é um hormônio que praticamente lida com a nossa vida toda, o nosso humor diário, a nossa tranquilidade. Quando ele está alterado, temos problemas tanto do humor, da ereção, de tudo. Ficamos com preguiça, não queremos fazer nada, nem temos vontade de viver quando não temos testosterona. Pode estar diminuída quando temos falta de produção de testículo. A testosterona é produzida ao nível do testículo. Por vezes temos patologias do próprio testículo que impedem a produção da testosterona. Então, às vezes, são crianças que nasceram com malformações do testículo, o testículo não está no lugar, ficou pelo caminho, ninguém deu conta, nem os pais, nem a parteira, nem a pediatra, e chegam na fase adulta e começamos com esses problemas. Vamos fazer exames, às vezes não tem o testículo lá no lugar, outras vezes o testículo está atrófico, ou tem varicocele, que é uma doença que afeta o testículo, então pode comprometer aqui a produção da testosterona e comprometer a sua vida sexual. Também temos problemas de testosterona quando temos problemas ao nível do sistema nervoso central. A produção da testosterona ela é estimulada e controlada ao nível do sistema nervoso central, lá na glândula pituitária. Então, muitas vezes, o doente vai à consulta com problema da testosterona e acabamos descobrindo, por exemplo, um tumor da glândula pituitária. Então, temos que fazer exames de tomografia cabeça, ressonância magnética, para perceber porque é que esta testosterona está baixa. Tá bem? E depois temos alguns jovens que usam testosterona no ginásio, o que facilita o crescimento muscular. E o que acontece? Quando a testosterona está em excesso no organismo, esse controle do sistema nervoso central avisa ao testículo que há excesso de testosterona no sangue. Ele vai fazer aí um bloqueio nas células que produzem a testosterona. E o músculo vai crescer, sim senhora, mas faz o processo inverso. O testículo, como não está a produzir, vai atrofiar o testículo e mais tarde, quando quiser ter filhos, vamos ter problemas aqui porque o testículo atrófico não produz nem testosterona nem espermatozoides. Okay? Então, muito cuidado para aqueles que usam testosterona para o crescimento muscular no ginásio, como um suplemento. E como é que podemos tratar? Aliás, sintomas de baixa testosterona, já falei praticamente todos. Podemos ter sintomas sexuais, ejaculação, excitação baixa libido. São jovens
e praticamente preguiçosos, não querem fazer nada, não têm vontade de fazer nada quando a testosterona está baixa, nem de viver. E ficam com uma fadiga, e baixa concentração, baixo humor, não tem motivação para nada. Então, se tiveram algum sintoma desses, é bom medir a testosterona para descartar aí problemas da testosterona. E como é que podemos tratar? Através de exercícios físicos. O exercício físico estimula a produção da testosterona e é uma medida simples, não tem custo nenhum, tá bem? Para quem faz as substâncias, a testosterona como suplemento no ginásio, nós vamos recomendar suspender essa aplicação da testosterona. Assim que suspende, o organismo depois volta a normal. Depois, algumas dietas baixas em calorias também ajudam a produção da testosterona. Para quem tem excesso de peso ou obesidade, a obesidade inibe a produção da testosterona. Então, a perda de peso pode melhorar na produção da testosterona. E depois, há aqueles que essas medidas todas não resolvem. Fazemos reposição hormonal através de injeções de testosterona ao longo de 6 a 12 meses. Tá vendo? O médico ele vai picar uma vez por mês, de 4 em 4 semanas, com um suplemento de testosterona. Sobre saúde mental, é um problema sério que afeta os homens, também um pouco falado. Muitas vezes achamos que é só um problema da mulher, mas os homens também têm estado a apanhar depressão, os homens têm estado a cometer suicídio, os homens têm estado metidos em consumo de drogas. Então, é preciso falar desta questão de saúde mental. Então, muita gente com problemas sociais, problemas de serviço, acaba ficando em depressão. E a depressão traz essas consequências todas. O homem deprimido também não vai ter ereção, não vai ter vontade de ter relações sexuais, e aí também leva à disfunção erétil. Então, muitas vezes aqui é tratar a depressão e tudo o resto volta ao normal. O suicídio. Por causa das frustrações da vida, essa depressão pode levar a suicídio. Como vemos aqui, 16 mortes por cada 100 mil homens no mundo. E muita gente a suicidar-se e tem estado a suicidar-se mais homens do que mulheres. Então, muitas vezes são problemas mentais que precisam ser resolvidos. Precisa conversar com o médico, com a família, com o psicólogo, para resolver esses problemas, para não levar ao suicídio. A dependência química é também mais frequente nos homens. Muitos homens andam metidos em drogas, muitos homens, alguns até acham que as drogas facilitam esta questão da ereção, começam a consumir drogas, só consegue ter relações quando tá embriagado, e então associa aí o álcool nas relações sexuais. Então, e cai no vício, entendeu? Não só álcool, mas outras drogas pesadas. Então, muita gente mete aqui e dizem as estatísticas que os homens são os que mais consomem essas drogas. Tá bem? Qual é o papel do urologista na saúde masculina? A urologia é uma especialidade médica que lida com a saúde masculina, saúde reprodutiva masculina, mas também lida com mulheres. Já muita gente pensa que o urologista só atende homens, mas as mulheres também têm rim, têm bexiga, têm sérios problemas também urinários, e quem atende é o próprio urologista. Mas apesar de ser uma especialidade muito focada ao homem, as mulheres também têm espaço na urologia quando elas têm problemas nos rins, na bexiga, problemas urinários. Entretanto, o urologista é o médico que cuida da parte reprodutiva masculina. Tivemos algum problema como esses problemas que acabei de falar, ereção, ejaculação precoce, algum problema urinário, o urologista está disponível para ajudar, tá bem? Também eu trata da saúde da próstata, da função sexual, doenças do aparelho urinário, e fazemos urologia pediátrica desde que a criança nasce até acompanhamos o crescimento, porque muitas vezes muitas crianças podem nascer com malformações congênitas que depois no futuro vão ter consequências na reprodução, na ereção e na maneira de urinar. Então, o urologista está desde o nascimento até a morte, apesar de ser uma especialidade que lida mais com idosos, mas muitas vezes a pediatria também nos envolve aqui na questão das crianças. E eu recomendo sempre aos pais
que tem filhos, é preciso observar as crianças logo à nascença, ver os meninos, palpar o testículo, estão lá os dois testículos ou não, na bolsa escrotal, e se não tiver, ou estiver a faltar algum testículo, tem que procurar algum urologista. Porque esses problemas, quando não corrigidos cedo, eles dão problemas no futuro, principalmente problemas de infertilidade. Então, um testículo que ficou pelo caminho, vários anos, muitas vezes também já não produz esperma nenhum. Então, chega na idade de ter filhos, não consegue ter filhos, tem infertilidade. Quando vamos procurar, é um problema que tem de poder ter sido descoberto mais cedo pelas enfermeiras. Então, eu chamo sempre a atenção aos pais, é preciso ter hábito de ver as crianças, observar os genitais, palpar e perceber se está tudo em ordem. Caso não, procurar ajuda ou do pediatra ou do urologista. Na fase adulta, temos que ver outras doenças que afetam os mais velhos, doenças renais. Muitas vezes, se nós não nos cuidarmos, podemos ter insuficiência renal e vamos acabar fazendo diálise. Quando os rins não funcionam mais, aí somos obrigados a ficar ligados a uma máquina que substitui. Problemas de próstata, fazer exame da próstata, principalmente a partir dos 40 anos, recomendamos um exame anual, todos os anos a partir dos 40 anos. É raro ter problemas de próstata abaixo dos 40 anos, mas tem acontecido, às vezes, até cancro da próstata em pessoas muito novas. Doenças do testículo, como eu falei, tumores do testículo são bastante agressivos e é um tumor muito frequente nas pessoas mais novas, aí abaixo dos 35 anos. Então, falar com os nossos filhos, ter hábito de palpar o testículo, ver se tem lá alguma normalidade, algum nódulo, e se tiver, procurar o urologista. Dor no testículo, não desprezar uma dor no testículo, principalmente nesses jovens, esses miúdos de 16 aos 35 anos, se tiver uma dor no testículo, pode ser uma torção testicular, e a torção do testículo não corrigida a tempo pode resultar em perda do próprio testículo, e isso vai comprometer a reprodução mais tarde. Então, não desprezar a dor do testículo. Se o rapazinho lá em casa, o filho, que esta dor do testículo, é preciso levar a sério, levar ao médico para observação, porque se tratar de uma torção do testículo, tem que ser operado num espaço de 6 horas. Depois daí já o risco de perder o testículo é maior. Quando perde o testículo, compromete a reprodução e pode ter infertilidade no futuro. Disfunção erétil, isto é a doença que afeta muitos homens e, como vimos aí, 50% dos homens costumam ter disfunção erétil. Tá bom? Problema de fertilidade, se tiver dificuldade de ter filhos, aproxima o médico urologista e não tenha vergonha de falar isto. Vamos pedir análise, vamos poder ajudar. E quando é que nós recomendamos procurar o urologista de urgência? Se tiver sangue na urina, é uma urgência, tem que ir a correr para consulta de urologia. Sangue na urina, também não dispensar. Muitas vezes, sangue na urina é, é devido ao cancro do rim, cancro da bexiga. Quase que 85% do problema de sangue na urina é cancro da bexiga. É um cancro pouco falado, mas existe no nosso país também, temos muito cancro de bexiga. Então, não desprezar se tiver sangue na urina. Pode ser uma infecção? Pode, mas é sempre bom levar a sério. Quando temos sangue na urina, pode se tratar de uma doença oncológica e deixamos passar a pensar que é uma infecção. Muitas vezes acontece isso, os gente vão ao centro de saúde, é tratado como infecção e vai lá várias vezes ao ano com sangue na urina, tratam como infecção. Quando chega ao urologista, descobre que tem um cálculo que está muito avançado. Se tiver alguma dor intensa, principalmente nas costas, muitas vezes são pedras nos rins. As pedras nos rins dão dor intensa e não é possível ficar em casa com esta dor. Dizem que é a maior dor do mundo e posteriormente correm para um serviço de urgência e lá o médico depois vai tratar a dor e estudar bem o cálculo. Muitas vezes é preciso fazer cirurgia para tirar estes cálculos. Dor de testículo, principalmente em jovens abaixo dos 40 anos, uma dor súbita no testículo intensa, procurar o médico, pode ser torção do testículo, se não tratada a tempo, pode perder o testículo. E a retenção urinária é muitas vezes devido à próstata, aquela obstrução que a próstata causa na uretra, pode levar, numa fase muito avançada, a uma retenção urinária, ou seja, a urina não sai, a bexiga vai enchendo, não tem por onde ir, e isso cria dor. Este é um doente que vai correr para uma urgência, e na urgência
vai ser colocado uma algaia para enviar a urina de imediato e depois estudar a causa da retenção. Então, são estas urgências de urologia. Check-up. Recomendamos fazer check-up, como eu disse, desde a nascença até a morte. Mas o nosso foco muitas vezes são os homens a partir dos 40 anos, porque aí começam a aparecer muitas doenças a partir dos 40 anos. É importante fazer o check-up até para descartar doenças não só urológicas, outras doenças cardíacas, doenças mentais, doenças psicológicas, vários tipos de doenças. Nós conversamos com o nosso paciente no consultório para perceber também das outras doenças, não é só o foco em urologia. Então, é algo importante ter este hábito de ir ao hospital, fazer exames, conversar com os médicos, uma simples conversa, nem que não tenha nenhum sintoma, mas às vezes é bom ir lá conversar para saber se está tudo bem. E como eu disse, nossos sistemas de saúde foram muito desenhados com foco na mulher e na criança, não tínhamos esse espaço aqui para conversa com os homens, mas cada vez mais a saúde masculina está ganhando importância e já conseguimos chegar no hospital, ter um espaço próprio para esta conversa. Então, em termos de prevenção, o que é que nós recomendamos? Na infância, são as nossas crianças, vacinação. O Sistema Nacional de Saúde oferece programa de vacinação para quase todas as crianças. Algumas vacinas não estão disponíveis, aí é preciso procurar fora aquelas que o sistema não oferece. Mas é bom, a vacinação é bom para prevenir as doenças, tanto na infância quanto na fase adulta. Então, e temos isso no Sistema Nacional de Saúde. Então, consultar os pediatras, eles vão dar uma vista geral e se alguma coisa chamar a atenção, depois o pediatra encaminha para o urologista, para o oftalmologista, o otorrino, eles é que tratam disso. Mas é bom levar sempre a criança ao pediatra para medir o peso, ver se está a crescer como saudável, está a crescer bem e fazer as vacinas todas. Depois dos 20 aos 40 anos, então, os jovens em início de carreira, trabalho, também começam a namorar aqui nestas idades. Este eu recomendo sempre visitar a urologista pelo menos uma vez ao ano, porque muitas vezes estes jovens também têm muitas dúvidas sobre a sexualidade, alguns não se identificam bem com a sexualidade e não têm espaço para conversar, os pais não falam disto, outros já acham estranho o crescimento da barba, dos pelos. Então, tem que ir ao médico urologista para conversar sobre esses assuntos da sexualidade e sobre doenças de transmissão sexual, começam em que a atividade sexual e vão ter os chatices se não souberem se cuidar. Então, recomendamos sempre visitar o urologista pelo menos uma vez nessas idades mais novas para ter esses conselhos, tirar as dúvidas sobre a saúde sexual e aproveitar, medir a tensão arterial, medir a glicemia, principalmente para aqueles que têm histórico de diabetes na família. Recomendamos fazer exames de glicemia para ir acompanhando se também não tem diabetes ou não. E mais de 40 anos, que muitas vezes é o foco da urologia, é a nossa população, os pessoas com mais de 40 anos, estes são obrigados a fazer exame da próstata uma vez ao ano, por causa do cancro da próstata. Fazemos o exame do PSA, que é um exame de sangue, é muito simples, e se esse exame estiver normal, ficamos tranquilos, mas deve ser feito anualmente, porque costuma mudar ano após ano. Quem tem histórico de cancro na família, se o pai teve cancro na família, esses têm que ser vistos de perto, porque o risco de ter o cancro aumenta, quase que dobra o risco quando o pai tem um cancro da próstata, o filho tem 2 vezes o risco de ter cancro na próstata. Então, são pessoas que temos que controlar muito rigorosamente, praticamente anualmente, para evitar que se encontre um cancro muito avançado. Então, é preciso medir o colesterol, medir a glicemia. Para quem tem histórico de diabetes na família, é importante fazer a glicemia também anualmente. E outros exames de rastreio de cancros, outros cancros, não só cancros do foro urológico, cancros do intestino, do estômago, do pulmão, para quem fuma. Então, recomendamos ir ao urologista ou qualquer outro médico que possa fazer isso. Então, é importante fazer exames de colonoscopia a partir dos 45 anos, pelo menos uma vez de 55 anos. Temos muito cancro do reto, do cólon, e estes cancros muito agressivos, quando não encontrados cedo,
muitas vezes acabamos com uma colostomia, que é um desvio das fezes para fora, porque o cancro é inoperável. Então, recomendamos sempre fazer este exame de colonoscopia a partir dos 45 anos, uma vez de 5 a 5 anos. E temos outros exames mais modernos, sangue oculto nas fezes, presença de sangue nas fezes. Muitas vezes pensamos também nos cancros do intestino, esses cancros do cólon, do reto, então sangue nas fezes, não levar o sangue nas fezes na brincadeira. Se tiver sangue nas fezes, melhor consultar o médico. Existe médico coloproctologista que trata desta especialidade do cólon. E precisa ir ao dentista para ver também a saúde oral, que é importante. Muita gente tem problemas dentários, não leva a sério, mas é um problema de saúde pública. Quase metade da população aqui em Moçambique tem problemas sérios de saúde dentária. Também não são serviços muito disponíveis. E, entretanto, as pessoas levam sempre na brincadeira, acham que não há nenhum problema, mas há um problema sim, na saúde dentária. É preciso dar importância, ir ao oftalmologista, no caso da vista, se tivermos alguma dificuldade na leitura, é preciso visitar o oftalmologista e geralmente recomendamos de 2 em 2 anos. Para quem usa óculos de 2 em 2 anos, tem que ir lá para renovar a graduação. Alguns outros exames, como a hepatite C, é um exame para fazer a vida toda, que é vitalício, vai fazendo quase todos os anos. Hepatite C que afeta o fígado. E cancro de pulmão, para quem fuma, é um fator de risco para o cancro de pulmão. É preciso fazer raio-x e o mais importante é parar de fumar. Recomendamos parar de fumar, que é para tirar o risco. Então, quem fuma tem que ter cuidado aqui com este cancro do pulmão. É um cancro também agressivo, leva à morte. É o cancro que mais mata os homens, este cancro do pulmão, tá bem? É o mais frequente nos homens. E depois, quem usa esteroides no ginásio para crescimento muscular, já falamos aqui, pode provocar atrofia do testículo e comprometer a reprodução. Então, muito cuidado com quem usa esses suplementos no ginásio. Quem tem excesso de peso precisa baixar o peso, porque a obesidade vai inibir a produção da testosterona e também outras doenças, leva também a outras doenças cardíacas. A própria diabetes tipo 2 resulta também da obesidade. Para quem fuma, já disse, tem que parar de fumar, pensar em parar de fumar. E rastreio de outros cancros, temos cancros da pele, é muito frequente, nós vivemos num país tropical com muito sol, o cancro da pele existe, sim. Também temos aqui no país, é preciso visitar o dermatologista se acharmos alguma coisa na pele, uma mancha que não sai, que está lá há muito tempo, muitas vezes pode ser um cancro da pele, precisa consultar o urologista. História familiar de cancro. Tem pessoas que na família têm cancro, cancro da próstata, cancro da mama, cancro do útero. Esses precisam, com muita atenção, visitar sempre os médicos de várias áreas para perceber se também não está carregando aí algum fator genético para o cancro. Tá bem? Depois temos as doenças de transmissão sexual, doenças infecciosas como o HIV, que é muito conhecido no nosso país, muito famoso com esta doença. Então, prevenção, e apesar de existir o tratamento, tornou-se uma doença crônica, mas a prevenção é sempre boa. Recomendamos aqui prevenir-se, fazer os exames anualmente, para também quanto mais cedo souber que é imunodeprimido e começar o tratamento, a coisa muito bem. E evitar a exposição ao sol por causa do cancro da pele. Doutor, só queria lembrar que temos sensivelmente 15 minutos. Pronto, estou já a terminar. Quais são os hábitos que nós podemos adotar? A alimentação saudável, como sempre, faz bem para todas, para a saúde, e doença cardíaca, e problemas de próstata. Recomendamos aqui uma alimentação saudável. E tem alguns alimentos bem conhecidos, que até mesmo que previnem algumas doenças de próstata. Falamos de sementes da abóbora, do próprio tomate, de alimentos que têm a vitamina E, que fazem muito bem à próstata, não só a próstata, assim como o coração e tantos outros órgãos. Então, uma alimentação saudável e equilibrada é o que nós recomendamos. A atividade física regular, como eu disse, basta 30 minutos por dia e 3 vezes por semana é suficiente. Não precisa estar a correr todos os dias, também desgasta os joelhos, as articulações. Então, 30 minutos, 3 vezes por semana
é suficiente para prevenir doenças cardiovasculares. O sono muito importante. Quem dorme mal vai ter chatice na qualidade de vida, no rendimento do trabalho. Então é preciso dormir bem, pelo menos 7 a 9 horas de sono, bom sono de qualidade, sem preocupação, sem estresse. Então faz muito bem para a saúde, não só masculina, mas de toda a gente. E fazer os check-ups regulares. E a rotina é homem a partir dos 40 anos, uma vez ao ano, visitar o urologista. O urologista lá pede vários exames, não só de próstata, e pede exames de colesterol, de tantas outras patologias. Mas pronto, o urologista é o médico focado na saúde masculina. E outras atitudes, já em termos de repetição, a alimentação saudável é bom para a saúde cardiovascular, rastreios regulares do cancro, o testículo, é preciso fazer autoexames nas mulheres em a mama, os outros cancros. Não dá para fazer autoexames, é preciso ir ao médico porque tem que fazer exames mesmo, tá bem? Se notar alguma ferida, uma mancha no pênis, é preciso levar a sério. Como eu disse, cancro do pênis existe e cancro muito frequente no nosso país por causa do HIV. Então, aquelas feridas no pênis que não curam, é preciso levar a sério e mostrar ao médico e tratar. Se tiver algum problema de depressão, de ansiedade, procure também médico da área. Pode até ser o próprio urologista, depois vai encaminhar para os colegas psicólogos, psiquiatras e outros da área para tratar. Já vimos aqui, o suicídio é frequente nos homens, então não leve na brincadeira, saúde mental existe também e afeta os homens. O estilo de vida saudável, bom descanso, é bom para a prevenção e visitas anuais e testagens rotineiras, tá bem? E pronto, era isto que eu tinha para vos apresentar e se tiver algumas questões, estou disponível para esclarecer. Obrigado. Uau! Obrigada, doutora Mâncio. Foi uma apresentação bastante valiosa. Vamos agora abrir a sessão de perguntas e respostas e já temos até algumas questões no chat. Doutor, tem acesso ao chat ou prefere que eu leia? Eu posso ler assim, acompanhamos todos. Sim, sim. Aqui tem uma questão que diz para HPB, existe algum procedimento para o tratamento, para o seu tratamento ou para reduzir esta expansão da próstata? HBP, é isso. Bem, aqui está escrito HPB, mas deve ser HBP, não tenho essa Tem certeza. hiperplasia benigna de próstata. Olha, infelizmente, a próstata ela cresce ao longo da nossa vida, até o dia da morte. E foi feita assim por Deus, e nada consegue parar o crescimento da próstata. Agora, aí tem fatores como que ninguém sabe dizer porquê. Alguns homens crescem mais rápido, outros homens crescem lentamente. Mas o crescimento é para toda a gente, todos os homens, está bem? Não há nenhum tratamento que faz parar a próstata. Os medicamentos que nós damos, eles não param o crescimento, eles apenas melhoram o jato urinário, aliviam um bocado o caminho e melhoram o jato urinário. E para quem não está satisfeito com os medicamentos, fazemos cirurgia de próstata. Vamos lá e reduzimos o tamanho da próstata através da cirurgia. Mas para quem opera muito cedo, imagina, se operar aos 40 anos de idade, aos 80 volta a operar, porque ela volta a crescer na mesma, mesmo depois da cirurgia. Tá bem? A segunda questão é por quanto tempo devemos medicar para controlar o HBP? A hiperplasia benigna da próstata. E como eu disse, a medicação para a hiperplasia benigna da próstata, ela não cura. É para aliviar os sintomas, ou seja, melhorar o jato urinário. Tem que tomar para a vida toda. Ou faz a cirurgia. E eu sempre deixo isso na decisão do próprio doente. Quem não gosta de tomar comprimidos, pode fazer cirurgia. Se fizer a cirurgia, deixa de tomar os comprimidos, vai melhorar a maneira de urinar. Mas é isso. Quem opera muito novo, mais tarde vai ter que fazer a operação. Então, às vezes operamos 3, 4 vezes o mesmo doente. Tá bem? Mas não tem tempo determinado, é para tomar para a vida toda, porque ele não cura e nem para o crescimento da próstata.
Quando podemos considerar que alguém sofre de ereção precoce? Qual é o tempo estimado? Qual é o tempo normal de uma relação sexual normal? É uma pergunta interessante. Não existe um timing estabelecido. O que nós, a definição de ejaculação precoce é aquele homem que não consegue ter uma relação sexual satisfatória. A relação sexual, o homem tem que ser satisfatório, a mulher também. Então, aquele homem que não consegue ter uma relação satisfatória, muitas vezes porque ejaculou muito cedo, às vezes antes da penetração, só estar ali de pensar já ejaculou. Então, ele não vai conseguir ter uma relação sexual satisfatória. E muitas vezes é uma questão de segundos, menos de 1 minuto. Agora, tem gente que tem relação 5 minutos, ainda não ejaculou, vai ejacular aos 10 minutos, isso não é precoce. Não, não é esse o caso. Tá bem? É uma questão de segundos aí, em menos de 1 minuto acontece a ejaculação. E às vezes acontece a ejaculação muito antes da penetração. Ou às vezes nem tirou a roupa, já ejaculou, porque é uma pessoa ansiosa. Ele está com ansiedade e tem medo de não ter uma boa performance, acaba ejaculando. Tá bem? Então não há um timing como tal que uma relação sexual tem que durar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Não, desde que saiam os dois satisfeitos, a relação sexual, não importa o tempo, tá bem? Obrigada, doutor. Quais os sinais de presença de sangue na urina? Essa é outra pergunta. O sangue na urina pode ser visível a olho nu, nós chamamos de hematúria macroscópica, que é aquela que o próprio doente vai à casa de banho, vê a urina vermelha e pronto, acha que é sangue, vai correr para o hospital e depois nos confirmamos. Mas tem sangue na urina microscópico, que só é visto através de um exame de urina. O laboratório, ao fazer o exame de urina, vai dizer, olha, há presença aqui de eritrócitos, que são células de sangue na urina. Então, existem aí dois tipos de sangramento, aquele que nós conseguimos ver a olho nu e o outro que só o laboratório através do microscópio vê. Tá bem? Mas como eu disse, a presença de sangue na urina, tanto esse do olho nu, tanto do outro microscópio, é sempre importante, pode ser um cancro por detrás disso. Hepatite B tem cura? Que conselho? Hepatite B é uma doença também muito complicada, afeta o fígado, difícil de tratar, mas existem aí novos medicamentos no mundo e mesmo aqui em Maputo, e interferões que é preciso fazer. Pode chegar à fase de cura ou em detecção do vírus. Mas é uma doença bastante complicada de transmissão sexual também, uma doença de transmissão sexual, ou a hepatite B apanha através da transmissão sexual de contactos com sangue. Então, é uma doença muito difícil. Muitas vezes não tem cura, mas estes novos medicamentos estão aí no mercado prometendo uma cura e existem aqui no nosso mercado. Um deles é interferon e muitas vezes até usamos os medicamentos do HIV. Aqueles medicamentos que tratamos HIV usamos para tratar também a hepatite. Estes também servem para isso. Doutor, existe vacina ou outros métodos contraceptivos para homens além do preservativo? Então, métodos anticonceptivos, a maior parte dos métodos foram desenhados para a mulher. E eu até costumo dizer, uma gravidez quase que tudo, sempre a culpa é da mulher. Porque a mulher tem mais de 5 a 6 métodos anticonceptivos, desde o uso de camisinha, uso de implantes, pílulas, vários métodos. Para o homem não tem muita escolha. Existem camisinhas para os homens e vasectomia. E para quem não quer ter filhos, a gente pode fazer uma vasectomia, que é um procedimento cirúrgico. Nós vamos lá interromper o canal por onde passa o esperma e pronto, a partir desse momento deixa de fazer filhos. Qual é o problema da vasectomia? É reverter a vasectomia. Fazer a vasectomia é muito simples, uma cirurgia de 10 minutos, mas voltar atrás é um problema. Então, sempre conversamos com os homens por causa disso, tá bem? Então, para além do uso da camisinha, é a vasectomia. Não temos pílulas como na mulher que a gente toma e serve de anticonceptivo. Então, os métodos anticonceptivos, a maior parte deles foram desenhados para a mulher, tá bem? O homem não tem muita escolha.
e temos camisinha ou então vasectomia. Temos mais 5 minutos. Tem aqui uma sugestão, sugestão para mulheres. O doutor depois pode comentar. Problemas de caráter urinário, contactem um médico urologista em vez de uma ginecologista, como sempre fazemos. É a melhor opção. Não sei se o doutor tem algo a comentar. É assim, é uma percepção que o urologista só trata homens, mas como eu disse, as mulheres também têm cancro do rim, têm cancro da bexiga. As mulheres perdem urina, principalmente depois, as mulheres têm muitos partos vaginais e, metade das mulheres do mundo experimentam incontinência urinária e é um problema sério, da perda de urina, para além de constranger a mulher, gasta muito dinheiro com isso, porque tem que usar fraldas, tem que fugir das atividades, começa a isolar-se, fica em casa. Agora, se vai ao ginecologista ou ao urologista, tranquilo, o ginecologista muitas vezes encaminha para o urologista, porque eles sabem quem trata isso é o urologista. Então, o importante é ir ao médico, mesmo o médico de clínico geral, e ele vai poder orientar para que médico for. Quem tiver conhecimento que o urologista trata e quer vir direto, também é tranquilo, mas eu chamo a atenção que o importante é eu ir ao médico e falar dessa conversa. Tem mulheres que estão no ginásio a saltar corda, perde urina, está no serviço a rir com colegas, perde urina, é um problema, precisa ser tratado e fazemos muitas vezes uma cirurgia para fixar essa bexiga que está descontrolada, tá bem? Temos aqui alguns participantes a parabenizar o doutor pela belíssima apresentação. Entretanto, vou para mais uma questão, que é o HPV tem cura ou tratamento? HPV, é isso. Vírus papiloma vírus humano. Esse é uma doença de transmissão sexual e, infelizmente, esse vírus leva a cancro do colo do útero e cancro de pênis no homem. E nós chamamos esses cancros até que são cancros de transmissão sexual. Nos países aí desenvolvidos, eles não têm muito essa doença. É uma doença dos países pobres e principalmente de quem tem vários parceiros. Então chama a atenção aí. As pessoas têm vários parceiros sexuais. Essa exposição com vários parceiros leva ao risco de apanhar HPV e, consequentemente, pode evoluir para câncer do colo do útero e o câncer do pênis. Então, é uma doença, como vê, uma doença de transmissão sexual que pode ser prevenida, só depende de nós mesmos. Então, se nós queremos acabar com o câncer do colo do útero ou câncer do pênis, é uma questão de nos protegermos e prevenir. Nos países muito desenvolvidos já nem existe, são doenças praticamente raras. A cura, muito difícil curar, não existe cura para HPV. E damos medicamentos, ele volta, muitas vezes volta. Às vezes os doentes vêm com condilomas, nós tiramos os condilomas, passado uns meses estão lá de novo, as verrugas na pele, a gente queima as verrugas, estão lá de novo. Então, este é um vírus muito complicado e por causa disso, porque ele evolui para cancro. O cancro do pênis, nós temos que fazer a amputação do pênis, o cancro do colo do útero, a ginecologia tem que fazer uma esterectomia, tirar o útero, como vem, não temos como tratar o vírus como tal, nós tratamos a doença que esse vírus traz. Então, é uma doença de transmissão sexual. Uma questão de nos cuidarmos e evitar isso, tá bem? Doutor, estamos apenas com 1 minuto. Eu vou fazer duas questões ao mesmo tempo. Aqui vem com quantos anos se recomenda fazer a circuncisão e depois uma outra participante quer saber, na infância, ter apenas um testículo, mas ter ereção é normal? Então, as outras questões acreditamos que depois pode-se responder, mas temos essas como as últimas questões do dia. Muito bem. A circuncisão é feita a qualquer idade, desde a nascença até os 12. Depende do conforto. Muitas vezes os pais têm medo de fazer mais cedo, porque os miúdos mais novos têm que fazer para anestesia geral. Então é aí que começa o problema. Tem medo da anestesia geral, então preferem deixar a criança crescer. Mas é possível fazer criança mesmo no dia do parto, na mesma hora, depois do parto, fazer a circuncisão. Isso é fazível. Então, para nós, os médicos, não há idade, qualquer idade faz-se a circuncisão. Um testículo numa criança não é normal, é preciso saber porque que tem um testículo. Às vezes,
testículo ficou pelo caminho, entender quando é concebido, os testículos nascem na cavidade abdominal e aí na véspera do parto eles caminham até o escroto. Então esse processo de caminhar até o escroto pode correr mal e o testículo ficar pelo caminho. E pronto, agora, Deus deu dois testículos por algum motivo. Se um não estiver a funcionar, o outro vai compensar. Então, às vezes, apesar de ter um testículo, pode levar a sua vida sexual normal a ter a reprodutiva normal. Tá bem? Obrigada, doutor. Agradecemos a presença de todos os participantes e pela valiosa apresentação do doutor Amâncio Oliveira. Queria só informar que as gravações e apresentações estão disponíveis ou estarão disponíveis no site da Holland Health. E já agora, convidar a todos a participar do próximo webinar, que será no dia 10 de julho, sobre telesaúde, onde falaremos sobre como pode-se otimizar a sua saúde com os serviços da Teledoc. Esses serviços são gratuitos para todos os membros da Holland Health e oferecem acesso a médicos e segundas opiniões médicas de onde estiver. Até lá, muito obrigada a todos. Obrigado.